Uhum. Para além da responsabilização, a Ministra das Finanças, analistas que foram ouvidos esta semana aqui pela Rádio Essencial falam também de um pronunciamento do birro político do MPLA diante desta situação. Na verdade, trata-se, não é, da AGT, não é uma empresa qualquer. Acha que o birro político deveria vir a público também se pronunciar, como tem feito em outros casos? É um caso que já envolve investigação por parte da Polícia Econômica, a Polícia de Investigação. O Bureau Político aí não entra. Ele tem esta cultura, pelo menos, este civismo, um caso que já está em fórum competente, judicial, ele abstém-se de fazer comentários para não influenciar. Pelo menos tem feito isso. E também o Bureau Político às vezes pode vir, não neste caso, mas em outros específicos, fazer apelos ou pode recomendar, ou pode fazer um apelo, neste caso, para que estes funcionários cumpram com a lei, cumpram com os objetivos e procurem não se envolverem em atos ilícitos. Pode fazer um apelo, mas não necessariamente interferir. Mas também, fora do breu político, tem-se falado que houve uma reunião, que a ministra terá apresentado alguma defesa junto ao presidente, dizendo que ela também foi uma das que colaborou para a investigação desses indivíduos e o presidente terá dado confiança. Isto é o que se diz nos bastidores da política do MPLA. E se ela não está a ser afastada, não está a ser penalizada politicamente, estamos em crer que, de facto, terá acontecido isso, de ela ter feito uma exposição ao presidente em que alega que foi ela a responsável pelo desmembramento ou a descoberta desta rede dos seus colegas e que terá sido ela também a remeter o assunto ao SIC, mas vimos o comunicado do SIC, o SIC aparece a reivindicar a autoria deste trabalho, diz que foram eles, com as forças de defesa e segurança, com o SINSE e etc. Portanto, temos aqui dois elementos a reivindicarem a autoria de um ato de descoberta junto das irregularidades na AGT. Mas o que conta é o oficial, é o SIC que veio com o seu comunicado, a Vera Daves nunca fez nenhum comunicado, são apenas informações de bastidores, portanto, oficialmente é o SIC e o SINSE que desmembraram as redes de práticas de peculato no Mas penso que já há um comunicado do Ministério das Finanças, pelo menos foi o que escreveu esta semana o jornal Valor Econômico. O Ministério das Finanças diz que está a investigar o assunto. Sim, ele diz que vai agora avançar com uma auditoria. Ele deveria ter já feito essa auditoria. Não é? Com as autoridades. Exatamente. Mas agora vai fazer uma auditoria com as mesmas pessoas ainda ali presente, com o mesmo PCA ainda presente na instituição. Quem é que vai fazer a auditoria? Vão vir técnicos de fora, IGAI, do próprio Ministério, indicados ainda pela ministra. Vai querer a ministra fazer uma auditoria e detectar coisas anormais e depois expor publicamente. Porque nesse momento o que a ministra precisa é mostrar que o Ministério acha que o Ministério ou a ministra devia afastar-se do processo para melhor esclarecimento do caso? Correto. Deveria ser uma outra entidade a fazer uma inspeção e já não ser a ministra, porque ela também faz parte. Foi ela que nomeou esse grupo. São amigos, são pessoas da confiança da ministra. Então vai ser ela mais a investigar internamente os seus amigos ou essas pessoas ligadas a si. Portanto, podemos ter aqui uma auditoria, toda ela também cheia com suspeitas, né? Ou não credível. Quais são os prejuízos, José Gama, causados por essa fraude?
Já falou aqui sobre a Primeiro, fragilidade. houve um prejuízo de 7 mil milhões de kwanzas, é isso que está-se a falar. Houve um prejuízo de imagem do Estado angolano, houve um prejuízo da credibilidade também das instituições e da própria AGT. Até pouco tempo, a AGT era vista como uma instituição muito credível, todo mundo queria ir trabalhar na AGT, porque os salários são bons, são altos, têm bônus, e agora sim, isto vai prejudicar até a imagem do próprio funcionário da AGT. Ele, se amanhã um funcionário se pedir para sair e ir para uma Sonangol ou ir para uma outra instituição, ele vai herdar esta fama de roubo que a AGT agora, que os jovens gestores da AGT estão a ter neste momento. Portanto, prejudica, há muitos prejuízos que isto causa a esta empresa estatal. Uhum. Vamos então passar agora para outro tema, esquecer um bocadinho a situação da AGT. Existem muitos problemas, já aqui escreveu um internauta aqui na página da Rádio Essencial. 18h17, abertura do concurso para o cargo de presidente da CNE. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deu início esta quarta-feira ao concurso curricular para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Até que ponto é importante a realização deste ato para o funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral? Nós estamos já no 5º ano, desde que Manico foi eleito e ele agora cessa funções. É necessário realizar um concurso curricular para a escolha de um novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão que organiza as eleições no país, que é o órgão que organiza o ato de escolha de governos, de deputados, e o que se requer para este órgão e para este concurso, sobretudo, é um concurso dentro da lisura, da transparência, que não haja desconfiança, porque se for um discurso, ou melhor, um concurso que haja desconfiança, ele também depois afeta a credibilidade da própria CNE. E a pergunta é, este concurso tende a ser credível? Se olhar o que é que a lei diz? A lei diz que o presidente do júri tem de ser um vogal do Conselho Superior da Magistratura. Quem é a presidente do júri nesse concurso? É uma juíza conselheira do Tribunal Supremo, Guiomar Craveiro. É membro do Conselho Superior da Magistratura? Não é. É uma senhora que era até pouco tempo presidente do Tribunal de Relação, entrou para o Tribunal Supremo como juíza conselheira em janeiro de 2023, portanto está aí há um ano e alguns meses. Também deveria ser uma pessoa credível, uma pessoa que quando esteve no Tribunal de Relação teve acusações de corrupção, porque a empresa do marido, ou melhor, o hotel do marido, é que servia as refeições deste tribunal. Portanto, temos aqui uma pessoa que não é credível à frente desta comissão de júri. E por que coloca uma pessoa não credível? É uma pessoa da alta confiança do presidente do Conselho Superior da Magistratura, do Tribunal Supremo, João Leonardo. Isto indica que João Leonardo deve ter algum interesse em colocar pessoas da sua alta confiança neste órgão. E quem é que vai concorrer? Quem vai concorrer, novamente, fala-se que é o senhor Manuel da Silva Manico. Deve ele voltar a concorrer? O que é que diz a lei? A lei diz que para ser comissário da CNE, na CNE só se cumprem 2 mandatos como comissários. O Manico esteve como comissário da CPE, Comissão Provincial Eleitoral, por 15 anos. 3 mandatos. Depois foi para presidente da CNE. 4º mandato. Agora vai voltar a concorrer para um 5º mandato, não como presidente, mas como comissário. Ele não está qualificado para concorrer a presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
E depois, o que dizem os critérios para este cargo? Diz que tem que ser um juiz saído, um magistrado judicial saído de um tribunal. O Manico, quando chegou aí a primeira vez, ele, como presidente da CPE, ele tinha 1 ano, 2 anos de magistratura. Pede-se experiência eleitoral, e isto para dizer que foi feito, mas não foi o João Leonardo, foi feito na altura um requerimento para os critérios de eleição de juízes, que é propositadamente para facilitar amigos. Como é que vai-se pedir a um juiz experiência eleitoral? Logo, se o Manico concorrer com um outro juiz qualquer, esse juiz vai perder porque o Manico tem experiência eleitoral. A lei diz que o juiz só pode exercer, para além da sua ocupação de magistrado, só pode exercer atividades académicas. Como é que vais agora pedir um juiz que tenha experiência eleitoral? Aprendeu aonde? Se durante esses anos todos ele andou como juiz. Onde é que ele iria aprender a experiência eleitoral, ele estando a trabalhar no tribunal? Portanto, é aqui um requisito de má-fé que se coloca. É para quê? Para facilitar os amigos. Não foi o João Leonardo, mas foi na altura o Rui Ferreira que colocou esta norma para facilitar um amigo que estava a concorrer, que é o Raul Araújo, e em segundo plano, caso não fosse, iria o outro amigo dele, que é o senhor Manico. E o Manico é amigo do Rui Ferreira, e se nós olharmos a tese de doutoramento do Manico, está lá nos agradecimentos, ele agradece os amigos. Quem é que ele agradece? Rui Ferreira e este João Leonardo, que é amigo. São amigos. Portanto, temos aqui um concurso que já à partida está esvado de vícios. Isto está igual ao outro de janeiro de 2022, de 2020, em que João Leonardo também facilitou este Manico. Como é que o facilitou? O concurso dizia que um dos requisitos também é ter a formação académica em Direito. Quando se diz formação académica em Direito, está-se a pedir exigir apenas que seja jurista. Mas quando o Manico foi avaliado, na altura faltavam-lhe alguns meses para fazer o doutoramento, o João Leonardo deu-lhe um tratamento como se fosse doutorado e deu-lhe uma pontuação superior, maior que a dos outros. Os outros, quem era licenciado, o João Leonardo dava uma pontuação de 5 valores, quem era mestrado, 15, quem doutoramento ao Manico deu-lhe 20 valores. E o Manico ganhou. Aliás, até nem ganhou, tinha 76 de valores. Juntaram todos os valores dos critérios, ele tinha 76. Quando o João Leonardo levou, não houve vencedor, porque para ser vencedor tinha que ter 80 valores. Quando o João Leonardo reúne-se com o Conselho, os juízes do Conselho Superior da Magistratura para avaliar os resultados, ele apresentou um outro resultado forjado em que dava ao Manico 86% de valores, superior até aquilo que está nos regulamentos. Houve a indicação do Manico, houve uma fraude. Agora, ele vai voltar de novo. Quem nos garante que não vai haver de novo fraude? Era exatamente aí onde queria chegar. O último concurso, exato, não é? Que ficou marcado por denúncia de vício de interferências políticas. Que vai servir apenas para ratificar o Manico no cargo em que está. Portanto, por que o Manico? Porque o Manico, para além de ser amigo do João Leonardo, o Manico, para além de ser amigo, a CNE tem um orçamento, quando faz eleições, de cerca de 1 bilhão de dólares. Então, isto serve para quê? Para depois os amigos colocarem as empresas a fazerem prestação de serviço aonde? Na CNE. Na CNE há um outro comissário amigo do Manico e amigo do João Leonardo que chama-se Damião. O que é que acontece? Este Damião também, que há 2 anos ou 3 tinha um edifício em Viana e vendeu ao João Leonardo para a construção de quê? Da comarca de Viana, a 20 milhões de dólares. Um edifício inacabado. Portanto, há aqui uma relação de promiscuidade entre os dirigentes da CNE e os juízes do Tribunal Supremo, necessariamente João Leonardo, Manico e
e este senhor Damião, comissário Damião. Portanto, Uhum. esta relação de promiscuidade que vai fazer agora o João Leonardo voltar a colocar o Manico como presidente da CNE. Uhum. Diante, José Gama, diante de todas estas denúncias, não é? Como é que se pode garantir lisura na escolha de um órgão com a importância que tem? Bom, o Parlamento poderia ser acionado para também travar estas irregularidades. E nós tivemos o antecedente de 2020, mesmo com denúncias de fraudes neste concurso, o Parlamento avançou. Havia denúncias, por exemplo, um dos requisitos que se pede é a idoneidade do candidato. E na altura o Manico tinha um processo, estava como declarante num processo, arguido declarante num processo do Tribunal de Luanda naquele processo ligado ao Higino Carneiro. Havia um documento do presidente cessante da CNE que apontava este Manico por ter feito negócios consigo próprio enquanto presidente do Conselho Provincial Eleitoral. O Manico foi contratar empresas de um primo no Bengo, uma empresa de aluguer de viaturas, para servir a CPE. E não ficou provado que ele usou essas viaturas. Houve os pagamentos e questiona-se. Então, você que está em Luanda, qual é o interesse de alugar viaturas numa outra província, numa standard de uma outra província? E outras coisas. Portanto, o Manico não tem idoneidade para ser presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Mas as autoridades apreciavam esse lado, essa lacuna, essa debilidade do Manico para depois ele ser controlável. Porque precisam também do Manico. Fora do João Leonardo, que tem os seus interesses, o poder político também tem interesse no Manico para poderem lhe controlar. Porque ele tem antecedentes criminais, tem os antecedentes de ausência de idoneidade. Então, há aqui uma troca. Nós te apoiamos, ficas ali como presidente, vais fazer o nosso jogo e os teus processos de corrupção e etc. fica tudo engavetado. Uhum. A sociedade reclamou no último concurso de ter havido falta de idoneidade moral por parte do atual presidente da CNE. Aliás, José Gama também lembrou aqui sobre essas reclamações. Até que ponto isso descredibiliza ou não a comissão que conduz o processo eleitoral? Nós, sempre que vamos às eleições, o principal problema é a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral, que ela formalmente organiza as eleições, mas por detrás sabemos que são outras estruturas governamentais a realizarem as eleições. Até hoje temos uma Comissão Nacional Eleitoral que não é capacitada para organizar de facto as eleições. Nós temos que chamar uma outra empresa, a Indra, sempre que há eleições, para estar à frente da Comissão Nacional Eleitoral. É o único país, Angola, aqui da região, que para realizar as eleições tem que chamar uma empresa de fora. Moçambique realizou eleições, mesmo que fraudulentas, mas não trouxe uma empresa de fora para fazer esse trabalho. Mas Angola faz isso. Angola, por exemplo, a CNE, dentro dela, tem um departamento de informática. Mas ela não, as autoridades não procuram organizar este departamento para ele doravante a realizar as eleições. Ele é debilitado propositadamente para se recorrer à Indra para fazer aqueles acordos que fazem milionários e depois não transparentes para favorecer o partido que está à frente do governo e o partido do presidente para ainda se manter no poder. E nós acreditamos que, como em 2027 o João Lourenço é capaz de sair do poder, ele vai querer que a estrutura que o ajudou a manter-se ainda no poder em 2022 terá de ser a estrutura eleitoral para ajudar a pôr ali a pessoa que ele colocar ali. Mesmo que for uma pessoa, o tal jovem que às vezes o presidente insinua que vai pôr, esse jovem vai precisar de uma máquina eleitoral para estar ali a seu favor.
Uhum. Um estudo publicado pela ONG Handeca avança que 56,4% dos angolanos não acredita nos resultados das eleições de 2022. Este descrédito, será que é resultado também da composição da Comissão Nacional Eleitoral, José Gama? Sim, também já estávamos aqui a dizer, faz parte, porque, aliás, não é só a Andeca que tem este resultado, o próprio MPLA, em 2017, encomendou uma sondagem, e a sondagem também dizia que a população não acreditava nas instituições, não acreditava na CNE, não acreditava na polícia, que havia, em suma, há uma crise nas instituições, há uma descrença popular, que as pessoas não confiam na CNE, não confiam nos tribunais. Portanto, há essa relação de distanciamento entre o poder a todos os níveis e o próprio povo. E agora, as autoridades deveriam trabalhar, deveriam procurar se credibilizar. Já é a altura de credibilizar a CNE, credibilizar os tribunais, mas credibilizar esses órgãos, liberá-los politicamente ou das mãos políticas, é também pôr em causa a manutenção do poder. Por exemplo, o governo precisa ter esses órgãos, todos eles, sufocados. Veja aqui que eles depois funcionam como uma cadeia de interdependência. Tem ali um João Leonardo a organizar um concurso para manter o Manico, tem o Presidente da República que mantém o João Leonardo, que está sendo investigado por corrupção na Procuradoria. Quer dizer, cada um depende do outro, cada um deve favor o outro. Agora, tem aqui o João Leonardo a fazer estes concursos e ele tem que fazer um concurso também que vai de acordo e à vontade e aos interesses do próprio Presidente da República. Portanto, é aqui uma cadeia que, no fundo, o objetivo é político. É todos satisfazerem o poder político. João Leonardo satisfazer o poder político na pessoa do titular do chefe de Estado, João Lourenço. O Manico vai satisfazer João Leonardo, que lhe dá negócios, que tem uma relação de amizade, de negócios, etc. E também o Manico satisfazer o poder político, que é ajudar o poder político a se renovar na governação. Uhum. São agora 18 horas e 33 minutos. Vamos passar para outro tema, José Gama. O Tribunal Constitucional legaliza Partido Liberal. Mais um, não é? Depois do partido de Abel Vucu. Qual é a análise que se pode fazer sobre a deliberação do Tribunal Constitucional? Vamos ter umas eleições em 2027 muito concorrentes. Mas isso também convém voltarmos ainda atrás. Quando, em 2017, o presidente Lourenço chegou ao poder, ele acreditava, segundo alguns parceiros, ou o regime, que muitos partidos iria também aumentar a pressão sobre o governo, a pressão sobre ele. O que é que acontece? Criaram normas dentro do Tribunal Constitucional que provocava bloqueios na legalização dos partidos. Então, veja que desde 2017 até 2020 ou 2022, só dois partidos é que foram legalizados e já no fim da campanha, porque precisava sair de alguns partidos. Só no fim é que começaram a deliberar, a facilitar a legalização de partidos. Porque agora, o presidente foi para as eleições com poucos partidos, ele deve ter percebido que quanto mais partidos concorrerem, mais facilita o MPLA na fraude eleitoral. Então, o que é que vai acontecer agora? Tudo que é partido que aparecer não vão mais complicar. Estava a Casa CE, ou melhor, para já servir Angola, a tentar legalizar, naquele período dos bloqueios, tinha muitos bloqueios, lhe bloquearam, e ela voltou a pôr um novo processo para legalizar a sua comissão instaladora. Eles aceitaram desta vez. Todo o partido agora, mas ocupa não entre os partidos, todos agora, todo mundo agora que quiser legalizar partido, basta ter as assinaturas, agora vão conseguir. E também, hoje já tem que se pontuar um dado que antigamente pedia-se o atestado de residência. Parece-me que hoje já não está-se a pedir esse documento.
E era por via deste documento que se bloqueavam os partidos. Por exemplo, para já, várias vezes, quando foi tentar legalizar, o que o governo dizia, o que o Tribunal Constitucional dizia? Quando o atestado de residência fosse assinado pelo administrador, estava conforme, porque havia uma máquina que detectava e só reconhecia as assinaturas do administrador. Se fosse o administrador adjunto a assinar o atestado de residência, a máquina não aceitava, rejeitava. Aquilo tomava como falsa ou ilegível. Então, ele bloqueava o registro do partido. Havia lá um sistema informático que, na altura, o Rui Ferreira colocou, por via de uma sua empresa, um antigo juiz, lá no Tribunal Constitucional, e criava esses bloqueios. Agora, hoje já não se pede o atestado de residência, está mais facilitado. Parece que está-se a pedir ou o bilhete de identidade ou o cartão do munícipe e, com essa facilidade, é daí que, para já, surgiu. Legalizaram agora o partido liberal do Luís de Castro e outros que vão surgir que poderá, se cumprirem com os novos regulamentos, poderão. Melhores regulamentos são os mesmos. Agora, os bloqueios, houve a retirada dos bloqueios dentro